de certas enfermidades. Márcio Godinho. Dependendo da etiologia da enfermidade, certos tratamentos naturais são altamente eficazes, sendo, porém, necessária uma análise do comprometimento perispiritual. Pois certas doenças de origem kármica vertem do âmago da alma para o corpo físico através das somatizações. Neste caso, quando a somatização sofreu alguma intermitência ou se deu através de uma simples descarga somática, uso de fitoterápicos, reiki, osteopatia, cura prânica, passes magnéticos ou simples contato com a natureza operam verdadeiros milagres. Caso a somatização se processe de maneira contínua ou perene, a intervenção de outros tratamentos, especialmente aqueles que englobem o agregado espiritual através do desdobramento anímico, apometria ou terapia de vidas passadas, por exemplo, será de maior utilidade para o enfermo. Pergunta: Ramatiz supracitou o fato de que o duplo etéreo possui íntima ligação com as mitocôndrias celulares. Haveria ainda outras formas do duplo etéreo ligar-se ao corpo físico? Márcio Godinho. Recentes pesquisas mostram que fáscia, estrutura que reveste os músculos, órgãos e ossos do corpo, possui íntima ligação com o duplo etéreo. Seus estudiosos acreditam que a fáscia funciona como órgão da somatização e é nela que ficam impregnados os resíduos emocionais que comprometem, de alguma forma, o perfeito funcionamento dos órgãos. A partir deste comprometimento, os órgãos passam a absorver vitalidade uns dos outros, o que torna generalizado o processo de desvitalização e consequentemente surgimento de alguns tipos de moléstias. É lamentável que, salvo haja equívoco, apenas os osteopatas compreendem a fáscia como um órgão de suma importância junto à manipulação visceral. Indubitavelmente a presença de um osteopata em nossa equipe de pesquisas abriu campo para este novo item cujas funções ignorávamos por completo. Em algumas pesquisas realizadas sob a supervisão de Ramatiz, notamos que o duplo etéreo interliga-se com aquilo que provisoriamente denominamos fáscia etérea. Trata-se de uma membrana etérica que envolve o corpo físico. Foi possível visualizá-la através da visão psíquica após procedermos com o desdobramento do duplo etéreo, que por sua vez foi exteriorizado com intensa aplicação de passes magnéticos. A fáscia etérea envolve o corpo físico dando-nos a impressão de que se trata da emanação áurica. Entretanto, depois de vários laboratórios constatamos que fáscia e emanação áurica são coisas distintas. 3. A consciência comportamental. Pergunta: como definir o psiquismo humano? Ramatiz: definir o psiquismo humano não é tarefa das mais fáceis, mas pode-se traçar uma linha de raciocínio acerca do assunto, pois muito falta compreender sobre o mesmo. O psiquismo poderia ser perfeitamente comparado ao banco de informações do indivíduo, onde consta um número incalculável de dados processados no decorrer de seu ciclo evolutivo. É também dividido por setores que atuam em diversos estados vibratórios, sediando especificamente cada segmento psíquico como as emoções, por exemplo. Não se pode mensurar o tamanho do psiquismo de cada indivíduo uma vez que ele se expande a cada dia com a compreensão de fatos novos ou a resolução de experiências mal resolvidas, e que ainda se encontram pendentes. Também podemos definir o psiquismo como um microcosmo em processo de ilimitado crescimento, e atuando em uma frequência exclusiva, diferencia um indivíduo de outro pela carga de informações conscientes que possui. O psiquismo também se diferencia daquilo que chamamos conhecimento, porque este define tudo aquilo que consta em nossa linha de compreensão, o que um dia aprendemos e que se encontra à nossa disposição de maneira consciente, como a alfabetização, o aprendizado das cores, da aritmética, etc. Poderíamos dizer também que o bom uso do que se conhece chama-se sabedoria. O psiquismo abrange tudo. O que se conhece conscientemente e o que não se conhece ainda, mas que faz parte do conhecimento maior. Não devemos pensar que algo que não se conhece, simplesmente não existe,
Mas sim, este algo apenas está adormecido ou não pode ser compreendido pelo indivíduo no presente momento. Cedo ou tarde fará parte do acervo consciencial do ser, tão logo sua percepção provoque o despertar destes conteúdos adormecidos. É também pelo psiquismo que age o ser humano, e percebemos nisso a diferença comportamental que provoca a individualidade, uma vez que ela nada mais é do que a consciência deste ou daquele conhecimento a ditar o comportamento no indivíduo. Analogamente, também poderíamos comparar o psiquismo a um grande oceano e o indivíduo a um pequeno navio a explorar cada gota deste oceano. O comportamento humano depende de como este navio se porta a navegar. Com isso, temos aqueles que naufragam em tempestades de pensamentos incompreensíveis, perdendo total controle de sua realidade, mas também aqueles que navegam com mestria, tornando-se, em pouco tempo, seres conscientes de si próprios e identificados com o Criador. Pergunta: seria então o psiquismo um imenso reservatório de conhecimento à disposição do indivíduo? Ramatiz: um reservatório infinito, extremamente organizado e compreensível para os engenheiros siderais, mas em quase total confusão para os humanos de vosso planeta. Na verdade, o crescimento se dá na medida em que essa confusão vai sendo organizada, e isso é tarefa para algumas centenas de encarnações. Não vos desanimeis. O caminho da compreensão sobre o psiquismo é prazeroso, uma vez que é cheio de descobertas. Mas a mente humana é tão estranha que num primeiro momento se vangloria de algo que novo, e depois, como quer se depreciar, pergunta-se: como isso não foi descoberto há mais tempo? Acaba percebendo a simplicidade na essência de algo aparentemente complexo. Tudo referente ao conhecimento gira em torno disto: primeiro a surpresa, o êxtase, depois a perplexidade diante de algo tão óbvio. Recorramos a um simples invento que proporcionou para a humanidade um salto gigantesco: a roda. Não se sabe por quem, nem quando foi descoberta, mas sabemos que sua tecnologia é por demais simples. O que deveria ter pensado seu inventor? Hoje a roda nos parece um artefato simples, uma vez que já conhecemos seu princípio, mas seria possível imaginar quanto tempo for investido para se chegar até ela? Assim como a descoberta da roda, milhares de outras informações estão contidas no psiquismo humano e permanecem intocadas. Com o passar do tempo, munida de muita perseverança e disciplina, a humanidade tornará estas informações palpáveis e saberá que são tão simples como o princípio da roda. Pergunta: vos referis ao psiquismo como sendo portador de informações as quais não se conhece, ou que não foram despertadas em nível de consciência do ser humano? Haveria uma maneira específica para trazermos à tona tais informações? Ramatiz: não somente existem milhares de formas como já estão sendo aplicadas de uma maneira ou de outra nos lares, escolas primárias, universidades e no dia a dia, experimentando os novos métodos que trazem à humanidade quaisquer formas de crescimento. Tomaremos o exemplo dos livros, simples artefatos que carregam riquíssimas fontes de conhecimento através dos quais a humanidade avança. Podem registrar fatos ocorridos há milênios, formando a memória daqueles que já passaram pelo planeta, deixando seu pensamento expresso na simplicidade do alfabeto. O que seria da tão conhecida psicanálise se Platão ou Sócrates não houvessem deixado suas divagações que formam as bases da filosofia? Com base em pensamentos destes e outros filósofos conseguiu-se a compreensão de muitos mistérios ainda tão comuns ao pensamento do homem. Voltando ao objetivo principal do assunto, o livro, vemos que ele não reflete somente a síntese do pensamento de seu escritor, mas é na verdade um grande desencadeador psíquico, pois proporciona ao homem a abertura de uma gama variada de questionamentos. Abrem-se então as portas do verdadeiro saber, que é representado pela ação do raciocínio. O livro em si é apenas um compêndio de palavras inertes, mas ao ser lido,
Cada palavra ganha a propriedade sublime de fertilizar o solo psíquico, tornando-o fértil canteiro para o acondicionamento das mais belas flores do intelecto. A explosão de novas informações forma verdadeiro espetáculo pirotécnico no momento em que um questionamento trazido por uma simples leitura leva a outro, e a outro, e assim formam-se as mais abalizadas teses científicas que constituem verdadeira catapulta para os avanços científico-tecnológicos que impressionam até os próprios pesquisadores. A capacidade de exploração psíquica é algo simplesmente incomensurável e pode ser executada bastando que o homem se torne disciplinado para com suas tarefas básicas. É preciso também, nesta busca, aprimorar o comportamento, tornando-o mais condizente com a era em que atualmente se vive. Pois vemos em plena aurora do novo milênio, seres tão primitivos quanto nosso antecessor de Neandertal. Não se quer falar dos aborígenes ou tentotes, mas do habitante das grandes metrópoles que, a manusear aparelhos dos mais sofisticados, demonstra a brutalidade do silvícola em suas atitudes. Que manuseia com destreza equipamentos que simbolizam o aperfeiçoamento humano, mas que no trato com seu semelhante ou os demais moradores de nossa casa maior demonstra a insensibilidade do caçador neandertaloide. Pergunta: existiriam, ainda, outras formas de desenvolvimento psíquico que não estimulam através da informação e seus veículos? Ramatiz: sim, e talvez a principal delas, a consciência comportamental, praticada há milênio no Antigo Oriente. Pergunta: ao falar sobre o Antigo Oriente, vem-nos logo a curiosidade de como vós vivestes, vosso dia a dia, além das lições tomadas e mais tarde proferidas a vossos discípulos. Seria possível uma abordagem sobre isto? Ramatiz: tanto possível quanto imprescindível para uma compreensão mais profunda do assunto em foco. É também válido enfatizar que muitos atingiram em vida corpórea os estágios muito mais altos, se ocupando a esclarecer urbes bem mais complexos do que o vosso. Os primeiros anos da vida de um discípulo dos templos iniciáticos são fundamentais para a estruturação de sua personalidade, a ponto de torná-la absolutamente receptiva às realidades cósmicas. Devemos dizer que é uma jornada árdua, da simples lição teórica até a sua incorporação em nosso cotidiano. Ficávamos horas e horas em absoluto silêncio, apenas mergulhados em nosso interior, sentindo nosso corpo, seus músculos, o processo da respiração, as reações químicas, orgânicas e energéticas desencadeadas pela alimentação, pensamentos, etc. Era uma verdadeira sequência de técnicas meditativas a viabilizar o autoconhecimento. Era importante conhecermos cada impulso muscular, cada pequena reação, enfim, era primordial conhecer a linguagem do corpo que muito nos fala, mas que nós, seres absolutamente apressados e dispersivos, somos incapazes de compreender. Eram lições riquíssimas que proporcionavam a compreensão de uma aparente simples dor de cabeça, com a qual o corpo nos fala muita coisa. Aprendíamos a lê-la e eliminá-la. Numa época onde a introspecção era o diálogo de cada família, quase sempre os conflitos que afloravam do inconsciente do ser tinham sua origem em vidas pregressas, e ao serem detectadas eram facilmente trabalhadas e escoadas do âmago consciencial. A conjugação das mais variadas terapias mentais e corporais proporcionava a todos a serenidade e compreensão dos mistérios do psiquismo, ainda tão desconhecido do homem quanto as profundezas do macrocosmo. Antes da iniciação de qualquer discípulo era fundamental o autoconhecimento ao máximo possível. Era preciso saber todas as reações desencadeadas pelas experiências cotidianas, e os mais disciplinados seguidores caracterizavam-se pela destreza em manterem o equilíbrio e a serenidade, evitando os descontroles emocionais gerados por uma personalidade adoentada. Eram provas frequentes, que com o passar do tempo e a consciência de que cada momento deveria ser aceito e vivido intensamente, proporcionavam aos discípulos a euforia de uma criança que descobre algo novo em seu mundo.
Era prazeroso o processo de autodescoberta e a conscientização dos fatos que aos poucos iam sendo vivenciados e superados em sua íntegra. Era o caminho do aperfeiçoamento. A mais profunda e humilde análise de uma atitude que fora tomada imprudentemente provocava um reflexo geral em todos os que participavam das meditações e encontros terapêuticos, a superação e conscientização dos atos, que ao serem consumados ecoam em todo o universo. Pergunta: ao falar dos conflitos arraigados em vidas pregressas, nos parece que a personalidade que vestimos atualmente em nada influencia, mas antes é determinada pelo que fomos no passado. Poderias explicar o fundamento e a necessidade de acessar lembranças de vidas pregressas como forma de proporcionar maior serenidade e compreensão ao indivíduo? Ramatiz, vede, pela maneira que esta pergunta nos foi colocada, poder-se-ia interpretar que todos vivemos do passado, e ele estamos presos. Isso não é verdade. Também teremos de utilizar a coerência admitindo o homem como um ser integral, dotado de um complexo conjunto anímico espiritual, e não apenas um amontoado de carne, nervos e ossos, que age, pensa e sente. Se nos utilizarmos deste princípio para entender o homem, haverá de chegar o dia em que acreditaremos que os açougues poderão servir de retíficas e montadoras humanas. Todas as ciências que estudam o funcionamento humano, mesmo as da psique, estão ainda muito próximas do físico por serem novas, apesar de terem dado um salto gigantesco, fazendo com que a própria medicina convencional passasse a buscar maiores esclarecimentos sobre a condição vibracional do homem. É o momento em que passa a aceitar conceitos milenares como a acupuntura, método vibracional da homeopatia que nada traz de sequelas em sua posologia que foi praticada muito na Atlântida pelos conhecidos sacerdotes alquimistas, e muito em breve outros conceitos serão acolhidos, revolucionando toda a humanidade. Os motivos que levam uma pessoa a ser influenciada pelo peso de uma existência pregressa podem ser os mais variados, como o remorso, o ódio, a culpa, dentre outros. Poderíamos dizer que o ser humano é movido por dois extremos, seu mundo interno e seu mundo externo, pessoas que o cercam, etc. E através dessa dualidade que busca o equilíbrio trilhando os caminhos da evolução. Se o meio externo influencia levando-o a tomar esta ou aquela atitude, o meio interno influencia ainda mais, pois a atitude só foi consumada porque encontrou dentro de si um compêndio de informações para tal. É a prova de que o conteúdo interno do homem é muito mais importante do que o externo, e portanto, deve ser observado e estudado criteriosamente. Desde que a criatura é concebida organicamente, começa através do contato vibracional a perceber o mundo a seu redor. Como está desprovida momentaneamente dos sentidos que a facultam a integridade da percepção do mundo físico, possui maior poder de expansão mental, o que lhe permite absorver as primeiras informações do mundo com o qual terá contato mais adiante. Isto acontece também, muito embora de maneira menos intensa, nos primeiros anos de vida do indivíduo que, através da educação, angaria estereótipos e arquétipos que lhe servirão de base por toda a vida. Ao se estruturar educacionalmente, o ser humano passa a ter condições de comparar ideias, fatos, situações, conceitos, com seu manancial intelectivo, o que lhe permite aceitar ou não aceitar, seguir ou não seguir por determinado caminho. Só ao pensar e agir se houver a combinação dos meios interno e externo. Esta química é na realidade a mais importante fundamentação para explicar as diferenças comportamentais do ser no meio onde vive. Também poderíamos perfeitamente comparar a educação do ser encarnado com o ferramental que um mecânico utiliza para recondicionar os mais variados apetrechos de alçada das ciências mecânicas. Nesta simples, porém interessante comparação existem dois pontos fundamentais para o bom desempenho do mecânico: o complexo de ferramentas que possui, e sua competência para aquilo que faz.
De nada adiantaria este mecânico possuir um arsenal de ferramentas, se seu talento-conhecimento proporcionasse apenas uma superficial noção das leis mecânicas. Neste caso, quanto mais profundamente o mecânico souber, aliando estes dois itens mencionados anteriormente, talento-conhecimento, melhor se sairá ante os mais variados problemas da mecânica. Por outro lado, ao possuir insuficiente conjunto de ferramentas, seu trabalho se tornaria mais penoso, mesmo portando requisitos da genialidade. A educação que se recebe é na verdade o ferramental do mecânico, e sua competência, nada mais do que a vasta bagagem que traz, e que aumenta a cada processo reencarnatório. Seriam estas as fundamentações que nos mostram como somos influenciados por nossas personalidades vestidas no passado. Se por um lado os conhecimentos e habilidades adquiridos no passado nos proporcionam melhor compreensão e facilidade ao reaprendermos uma atividade qualquer, por sua vez os traumas e as situações mal resolvidas caracterizam um verdadeiro inferno psíquico a atormentar o indivíduo. Pois tudo que brota do ramago do ser, por mais negativo que seja, ainda assim faz parte deste ser e deve ser lapidado para tanger as raias da normalidade, dentro de um padrão que permita ao indivíduo melhor se expressar em seu meio. Pergunta: se partirmos do conceito da história que nos lembra a importância de estudar o passado para melhor entender o presente, seria fundamental então que olhássemos para trás buscando nos compreender? Seria isso? Ramatiz: poder-se-ia acrescentar estudar o passado para melhor compreender o presente planejando de maneira sensata o futuro, de modo a não reincidir em antigos erros, ganhando com isso tempo e evolução. Se olharmos os fatos com mais atenção, podemos perceber que a humanidade já possui plena autonomia para acessar conscientemente estas lembranças de vidas pregressas, muito embora ainda não se tenha dado conta disso. Basta olhar para seu próprio comportamento, seus gostos, seus afetos e desafetos. Tudo isso reflete o que já foi vivenciado uma vez que inconscientemente se busca a repetição dos antigos costumes de outrora. As influências de vidas pregressas, tão comuns, quando exercidas de maneira positiva resultam na precocidade das genialidades e dos talentos diversos. Porém, quando as influências são de experiências traumáticas, mal resolvidas, provocam as mais diversas limitações no indivíduo. De forma lógica, sendo o cosmo um grande ser em eterno crescimento, é o homem, dentro dos objetivos cósmicos, um ser de infinita expansibilidade, mas somente a expansão no momento em que vai superando cada barreira imposta pela evolução. Entre o superar de cada barreira ocorrem milhões de tentativas fracassadas até que, acertando aos poucos, passe a lidar com cada fato de sua vida munido de grande habilidade, qual maestro a conduzir grande orquestra pelos movimentos de sua batuta. Para que se atinja a perfeição será preciso que a humanidade vibre sublimidades de maneira totalmente instintiva, o que atualmente ainda é difícil, uma vez que tudo que aflora instintivamente são os conflitos pedindo resolução. Tal estágio é muito significativo e merece a maior consideração, pois a humanidade está passando por uma verdadeira limpeza domiciliar onde tudo aquilo que já se encontra obsoleto terá de ser descartado. Haveremos ainda de considerar que, para que o homem descarte algo de si, é preciso saber o que está descartando e o porquê. É por isso que tais lembranças acabam ultrapassando o véu do esquecimento de outras vidas justamente por ser necessário, ou melhor, fundamental para o homem. Pois desta maneira passará por um processo de elaboração de seus conflitos, libertando-se das correntes dogmáticas do medo, do conservadorismo, e da crença nefasta. Pergunta: como definir fisicamente um conflito que emerge de nosso lado inconsciente? Ramatiz: se o indivíduo pudesse observar melhor suas reações físicas, teria uma visão panorâmica de seus conflitos. Tudo aquilo que consta em nosso reservatório psíquico e que não ganhou elaboração, é periodicamente projetado para a consciência com o objetivo de que o próprio indivíduo sinta,
Avalie e se liberte compreendendo o conteúdo que veio à tona. Muitas vezes um conteúdo que simboliza algo que fora mal resolvido, ao emergir provoca uma profunda sensação de mal-estar, que se ignorada, mais adiante será novamente remetida ao consciente com sintomas mais densos até que o indivíduo busque a causa que lhe gera estes sintomas. É a prova de que o corpo acusa quando não estamos bem psiquicamente. Por isso a importância de uma constante higienização mental através das terapias ou técnicas meditativas. Na certeza de que a doença física é a consequência de doença mental, podemos manter tratamentos profiláticos evitando grandes sofrimentos. Adotando todo o conjunto de hábitos simples, a humanidade poderá conquistar a linha de equilíbrio que tanto busca sem com isso pagar um preço muito alto. Pergunta: em afirmações anteriores dissentes que a grande maioria dos conflitos tem sua origem em vidas pregressas. Como se libertar de algo que emerge de região tão profunda? Ramatiz: novamente chegamos ao ensino de Jesus, que dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E batei e abrir-vos-á. Estes dois lembretes, para serem praticados, requerem muita coragem. Pois nem sempre a verdade é doce, mas mesmo com gosto de fel, tornará a criatura mais próxima da harmonia suprema na medida em que a paz interior vai conquistando divisas. No momento em que o homem conseguir olhar para dentro de si sem julgamentos, permitindo que tudo aquilo que está preso em seu interior seja liberado, verá que não fez mais do que sofrer sem necessidade alguma. Pois não podemos esconder de ninguém o que supostamente está contido em nosso pensamento, porque manifestamos em nossos atos o que verdadeiramente somos. E quanto mais tentamos esconder, mais explicitamente nossos segredos aparecem. Um dos primeiros passos é agirmos de acordo com o que realmente somos, buscando a correção de nossos pontos mais obscuros. A obrigação de controlar nossas más inclinações é tão importante quanto a avaliação e o questionamento do porquê somos assim. No momento em que negamos uma tendência inferior que possuímos, ao invés de eliminá-la estaremos alimentando-a no traiçoeiro território das mentiras. Estamos negando a nós mesmos, o que acarretará grandes transtornos amanhã. Mas, ao contrário, se olharmos munidos de muito amor, compreensão e auto-perdão, aí teremos grandes chances de perseverar. A aceitação de um fato consumado juntamente com o eu me perdoo, permitindo-me recomeçar com consciência é a principal chave para a libertação do homem. Todo e qualquer conflito somente ficará preso porque é o processo da auto-recriminação, e com isso a humanidade prende-se ainda mais quando na verdade teria de se libertar. Pergunta: o que dizer de pessoas que questionam os trabalhos ligados ao psiquismo afirmando ser um jogo perigoso, e que pode deixar sequelas? Ramatiz: dever-se-ia questionar sob quais condições se faz uma afirmativa destas, e o que se entende por perigoso. É óbvio que todo e qualquer profissional que atue, somente deve atuar com conhecimento de causa do que está fazendo. Da mesma maneira que um motorista possui credenciais para dirigir, o profissional da área do psiquismo também possui credenciais para o que lhe compete. Não se pode esquecer que um diploma ou qualificação profissional não outorga moral a ninguém. Vemos por aí profissionais qualificados sem o mínimo de consciência moral, que se transformam em verdadeiros marginais de elite, agindo imprudentemente. O perigo de um trabalho na área do psiquismo está justamente na intenção do que se faz, no propósito que se quer atingir, e, desde que saibamos praticar os exemplos de Jesus munidos de muito amor e tolerância, abnegados da pretensão do resultado, estaremos capacitados a qualquer trabalho ou à superação de uma dificuldade. De uma maneira ou de outra, conhecer o psiquismo é desbravar a floresta da ignorância na qual a humanidade se encontra, mas de que terá de sair cedo ou tarde. Ademais, o ser humano é dotado de um sistema psíquico extremamente perfeito,
que coordena cada informação remetendo-a para o lado consciente na medida em que este demonstre capacidade em compreendê-la. As reações físicas, por mais escabrosas que possam parecer, fazem parte do processo de interpretação de um algo que está sendo remetido ao consciente, o que acarreta para alguns observadores certo pavor e a crença de que tais reações são perigosas. O material que se encontra no âmago do ser e que conflita em seu interior, quando é despejado em um processo terapêutico, nos dá a impressão de que o paciente, ao entrar em catarse, sofre indescritivelmente, mas na verdade seu aparente sofrimento é na verdade um precioso escoamento de algo que mais adiante pode se converter em uma doença incurável. São energias nocivas que, acumuladas no decorrer dos tempos, ganham uma benéfica solução ao serem trazidas para o consciente do indivíduo que, vendo não ser mais possível guardar para si verdadeiro paiol de pólvora, liberta-se através de uma reação de desespero, que repetimos, aos olhos dos leigos é algo perigoso, mas que em sua essência é profundamente sublime. É a natureza que se renova a cada catástrofe. Pergunta: vem-nos à mente aquele ditado que diz: de boas intenções o inferno está cheio. O que dizeis disto? Ramatiz: dizemos que é hora de parar de querer encontrar coisas onde não existem. Chega de desconfiar de tudo, de colocar obstáculos justificando tudo. Esta é uma verdadeira mania que tem custado para a humanidade anos e anos de muito sofrimento, dado o verdadeiro comodismo de que acabou se contagiando. É hora de olharmos de maneira séria para as coisas sem fugir ou arrumar desculpas a fim de protelarmos a resolução de nossos problemas. No atual momento em que a humanidade atravessa a injustificável, alguém mencionar que não teve oportunidade para se trabalhar ou que desconhece a existência de trabalhos de condicionamento mental. Não há justificativas para o marasmo e para a inércia. Devemos nos lembrar das tentativas que devem ser praticadas exaustivamente até que encontremos nosso caminho, ou pelo menos o caminho menos doloroso. É comum ouvir que este profissional não é sério. Aquele possui técnicas sem qualquer embasamento, aquele outro ainda é incompetente, e etc. Todos estamos em processo de aperfeiçoamento e não podemos encontrar pessoas ou profissionais perfeitos, porque a perfeição é algo de que a humanidade ainda está desprovida. Outro fator que deve ser levado em conta é o dolo de um ato qualquer. Pois um indivíduo consciente das verdades supremas jamais pensaria em prejudicar alguém que o procura com o intuito de ser ajudado. Lembremo-nos que às vezes um simples comentário carregado de maldade é muito mais perigoso do que um desencadear psíquico provocado por um profissional aparentemente incapacitado. Pergunta: com relação ao peso de uma somatização psíquica, de um processo doloroso, o que dizeis a respeito? Ramatiz: tomemos por princípio que cada um escolhe o caminho que quer percorrer até sua libertação de algo que o perturbe. Neste caso, temos aqueles que, abnegados, aceitam a realidade, por mais mórbida que possa parecer, recomeçando humildemente a caminhada rumo ao destino que lhes fora traçado em sua proposta encarnatória. Todavia, temos aqueles que vivem de queixumes o tempo todo, se declarando pessoas verdadeiramente desgraçadas e esquecidas por Deus, que fazem questão de viver no inferno que criaram para si, puxando os seus para o meio deste inferno imaginário. Deus nunca nos esquece, mas nós, muitas vezes em grandes revoltas, o esquecemos, e não nos damos conta de que somos os responsáveis por nossos atos. E quando nos colocamos em situações difíceis, podemos escolher dois caminhos, o da queixa infundada, ou o do desafio, para que cresçamos como criaturas divinas em busca do verdadeiro contato com o cosmo. Geralmente a não aceitação de um fato emerge da hipocrisia, que nos torna criaturas cegas, incapazes de percebermos que colhemos frutos de semeaduras imprudentes. Aliás, esquecemos desta regrinha básica que nos diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
A psicossomatização só é necessária porque guardamos todos os detritos emocionais das mais diversas situações que passamos. Sensações que experimentamos quando ouvimos algo que não nos agrada e que despertam em nós alguma impressão de raiva, rancor, etc. Não deveis esquecer de que, no momento em que sentimos tal reação, aquilo já passou a fazer parte de nós. Somos nós manifestados em um sentimento. Uma raiva manifestada em nosso interior, que foi desencadeada por um comentário qualquer de alguém, passa a ser nossa inimiga no momento em que a sentimos, e isto deve ser observado com muito critério, para que não nos transformemos em cargueiros do sofrimento. Pergunta: poderias esclarecer mais a questão trazida por vós sobre o fato de se buscar inconscientemente a repetição dos antigos costumes de outrora? Ramatiz: este fato é óbvio, uma vez que não só buscamos os velhos costumes como escolhemos sempre o vivenciar de experiências mal resolvidas. O psiquismo é algo realmente fabuloso, a ponto de nos comandar, mostrando em geral o caminho mais indicado, e que nem sempre acaba sendo mais fácil. Aquele que precisa vivenciar a desgraça acaba buscando-a. Todavia, aquele que precisa da compreensão do lícito e do ilícito, por força da lógica e da sua necessidade, acaba se deparando com o ilícito para que possa escolher. Se dissociarmos o livre-arbítrio, poderíamos ver que ele nada mais é do que um compêndio de escolhas, opções que determinam este ou aquele resultado. Pensamos que dominamos o campo das escolhas e opções, mas diríamos que ainda falta um bom tanto para que isso aconteça. Geralmente somos induzidos por nossos conteúdos pendentes a resolver algo. É a nossa necessidade emergente que praticamente nos obriga às escolhas. Novamente podemos recorrer à analogia com o seguinte exemplo. Imaginemos que estamos caminhando por uma rua, e logo mais adiante avistamos um indivíduo pelo qual nutrimos certa repulsa. No impulso, tomamos a atitude de atravessar a rua ou ainda, viramos na primeira esquina. À primeira vista isso pode parecer um absurdo, mas acontece na maioria das vezes. Poderíamos definir tal atitude como reflexo de algo pendente em nós. Pois com toda a certeza, o que nos impulsionou a tomar tal atitude não foi nosso poder de decisão. Nós apenas aceitamos uma sugestão vinda de nosso interior, é a fuga das resoluções. É por isso que não raro, muitas decisões acabam trazendo sofrimento. De um lado protelamos ao máximo algo que já não pode ser levado adiante, e de outro tudo que foi protelado acaba acumulando com os conteúdos emergenciais, tornando a situação bem mais complicada de ser resolvida. É como os juros de uma conta que não foi paga em seu vencimento. Pergunta: estás afirmando que o livre-arbítrio nada mais é do que um mero subordinado de nossos conteúdos pendentes? É isto? Ramatiz: não leveis tudo ao pé da letra. É preciso captar as entrelinhas das coisas para que se tenha uma compreensão mais clara e panorâmica dos fatos que acontecem todos os dias e que representam as escolhas. Não se quer dizer que, sendo o indivíduo dotado do livre-arbítrio, tenha ele a liberdade de fazer tudo o que lhe dá na cabeça. Pelo contrário, percebe-se que mesmo tendo vontade de algo, opta sempre pela necessidade, que se torna mais importante do que o real desejo. Vemos por aí todos os dias exemplos de pessoas que não têm alternativa de trabalho, tendo que se sujeitar a penosos cotidianos para garantir o sustento da família, ou ainda, quando queremos manter algo realmente importante para nós, procuramos através do esforço angariar subsídios para tal. Outra analogia nos diz que se não pagarmos a conta de luz um dia, haveremos de não receber o serviço prestado pela companhia de eletricidade mais adiante. Neste caso, há uma grande diferença entre querer pagar a conta de luz e ter necessidade do serviço prestado pela companhia. É a velha história de que, se realmente quisermos algo, temos de nos esforçar para obtê-lo. Resumindo, todas as coisas que se apresentam ante nossa liberdade de escolha, mostram acima de tudo a realidade do necessário, e tão somente o necessário, a ser escolhido,
o que nem sempre nos faz optar por algo que gostaríamos, mas sim pelo que nos é mais importante no momento, o que não quer dizer que o indivíduo não possa simplesmente abrir mão destas condições aqui descritas, pois que a desistência também é uma opção. Pergunta: percebemos a ênfase de termos como conteúdos pendentes ou emergentes em vossas afirmações. Poderíeis nos explanar mais a respeito do significado de tais apontamentos? Ramatiz: o termo conteúdo, na linguagem das ciências da psique, significa tudo aquilo que move o indivíduo a tomar esta ou aquela decisão. Reflete também os arquétipos que possui em seu interior e que o diferenciam das demais pessoas. Das muitas situações que o indivíduo passa em sua existência atual e em existências pregressas, vai acumulando uma certa experiência que nem sempre lhe é positiva. Às vezes ocorrem os traumas que perduram por longo tempo, até que numa nova oportunidade o indivíduo vivencie o que deixou marcas no passado e com isso consiga a superação desses traumas. No momento em que se supera, os conteúdos pendentes vão sendo transformados em experiências, que simbolizam a partir deste momento a consciência do próprio indivíduo, seu manancial de informações que estará à sua disposição em qualquer época evolutiva, bastando apenas que este acesse tais informações em seus arquivos mentais. Já o conteúdo emergente simboliza tudo aquilo que está mais do que no ponto de maturidade e pode ser resolvido, uma vez guindado do inconsciente para o consciente psíquico para sua resolução. O conteúdo emergente também pode ter sido desencadeado por uma situação qualquer que tenha provocado no indivíduo um certo incômodo. De acordo com a aceitação ou repulsa do indivíduo, seu conteúdo emergente poderá provocar distúrbios que podem variar desde uma simples dor de cabeça até uma profunda depressão. Tudo dependerá de como o indivíduo interprete o que está emergindo de seu interior. Às vezes, um conflito que precisa ser resolvido e que se faz percebido pela consciência, pode se traduzir por uma sensação de tristeza súbita, sem causa aparente. É um forte sinal de que o corpo muitas vezes os quer falar, mas nós acabamos não percebendo tal linguagem. Se avaliarmos a instabilidade comportamental de um indivíduo, ou a nossa, veremos que estamos nos debatendo com esses conteúdos o tempo todo, bastando apenas nos perguntar por que mudamos bruscamente de comportamento e de opinião nas mais diversas horas do dia, sem motivos consistentes para tal. Pergunta: falais muito da consciência corporal, do sentir com o corpo. Poderíeis nos esclarecer sobre isso? Ramatiz: eu vos perguntaria, teria o corpo alguma importância ante o processo evolutivo do espírito encarnado? Sim. É fundamental a conscientização total do veículo que serve ao espírito. A mente é algo de muita importância, mas também precisa, para a evolução da consciência, utilizar as percepções físicas do mundo material, e isto só pode ser proporcionado com o corpo. Poder-se-ia dizer que a maioria das pessoas não se preocupa com este fator, que pode proporcionar a total libertação espiritual bem como a superação de tudo que está ainda pendente no acervo consciencial do indivíduo. O corpo possui uma memória, tal qual o psiquismo, pois que este se expande na matéria através do corpo, o qual pode ser seu fiel intérprete. Com sua memória, o corpo pode ajudar a trazer das profundezas do psiquismo as informações de que o ser precisa para buscar sua tão almejada felicidade. E se o indivíduo souber manipular esta faceta do corpo, poderá se surpreender descobrindo aptidões que nem imaginava possuir. As sensações físicas, na verdade, poderiam traduzir-se em ondas altamente carregadas de energia curadora e geradoras de equilíbrio para o ser, que se expandem da matéria para o conjunto anímico espiritual da mesma maneira que o processo inverso acontece. Numa época em que a humanidade se utiliza principalmente dos atributos mentais para evoluir, esquece que o corpo pode lhe proporcionar um certo encurtamento do caminho. Na pressa, mal percebe que está a humanidade se tornando escrava de suas criações e cada vez mais distante das verdadeiras sensações e emoções do espírito, que encarnado, projeta de maneira intensa a sua vida,
sua energia, para o seu veículo de manifestação na matéria. A civilização do mentalismo precisa mais do que nunca aliar suas amplas percepções mentais às percepções corporais. Se isso for atingido, o impulso evolutivo será imensurável para a humanidade. Quantas vezes o homem parou para, através do tacto, avaliar a textura e a suavidade das pétalas de uma flor, de uma folha? Quantas vezes caminhou de pés descalços a sentir que realmente existe em sua forma mais integral no mundo físico, ao toque de seus pés no solo? Ah, se soubesseis o quão extasiantes são as coisas mais simples da vida, proporcionadas pelas aptidões do corpo, como o simples toque, o contato com a natureza, com outros seres diferentes de nós, mas que se avizinham, morando na casa maior. Poderíeis aprender muito mais sobre os segredos da vida se parasseis para sentir vosso corpo. É essencial o equilíbrio corpo-espírito para que possamos levar uma vida livre das angústias, das insatisfações, das vicissitudes que o ciclo reencarnatório nos proporciona. Percebemos como as pessoas têm medo de sentir com o instrumento fundamental à vida corpórea. Neste caso, poderíamos atribuir ao conservadorismo da educação dos povos atuais, que, munidos de preconceitos que também lhes foram passados, ensinam as crianças, em tenra idade, a reprimir seus sentimentos, que lhe fluem naturalmente do âmago espiritual. Assim, criam-se os enrijecimentos musculares, que impedem, aos pouquinhos, que o corpo libere aquilo que vem de sua parte mais profunda. Pergunta: em nível energético, como ocorre o enrijecimento muscular ou encoraçamento emocional? Ramatiz: todo enrijecimento muscular ocorre quando, numa atitude de defesa, a musculatura do corpo se contrai. Nessa contração há uma concentração maior de energias que acabam formando a memória corporal. No momento em que há uma concentração de energética, ela ali permanece como que um sistema de alarme a disparar ante qualquer tentativa de perturbação da integridade físico-emocional. Assim, ao se repetirem situações onde o corpo precise defender-se, haverá sempre um aumento da concentração destas energias, e então se formam os enrijecimentos crônicos ou encoraçamentos. Quando há cronicidade de um enrijecimento muscular ou emocional, o indivíduo fica desprovido quase que totalmente da sensibilidade, comprometendo a atividade normal de um tecido ou órgão. É então que organicamente manifestam-se problemas como bloqueio ocular, onde temos o exemplo da hipermetropia, miopia, astigmatismo, o bloqueio genital, que ocorre principalmente em mulheres, dado a transtornos como violência sexual, agressividade ou insensibilidade de seus parceiros, e nestes casos, o encoraçamento pode ser tão intenso que provoca problemas como vaginismo, entre outros, que acabam proporcionando dores ou insensibilidade geral nas regiões visadas. O bloqueio genital pode também acontecer em homens causando-lhes a impotência ou outros problemas semelhantes. A menos que se proporcione o escoamento correto destas energias, a tendência relativa piora, ou a cronicidade em seu estado mais crítico, tornando mais difícil o processo de reversão destes encoraçamentos. Sempre que acontece um encoraçamento, após sua identificação é necessária uma reeducação comportamental para que não haja uma reincidência, ocasionando-os novamente. Como forma de tratamento de problemas desta ordem, quase sempre é necessário que se busque o auxílio de um terapeuta ou profissional ligado a áreas mais específicas, uma vez que quase sempre a origem é muito ampla, de difícil diagnóstico, principalmente quando todo o psicofísico está envolvido nesses conflitos energéticos. Pergunta: seria possível explicar-nos mais sobre como se formam os enrijecimentos musculares? Ramatiz: em primeiro lugar poderíamos afirmar que nosso corpo é formado por uma gama complexa de sensores nervosos e condutores de energia. Como afirmado anteriormente, essas energias, ao escoarem dos veículos internos têm seu desaguadouro no corpo físico.
É nele que o espírito manifesta tudo o que possui, desde uma simples mazela mais genial talento lapidado no decorrer das existências corpóreas. Percebe-se que durante todo o tempo o espírito remete ao corpo essas energias, que variam em sua frequência, desde a mais baixa, ou energia degradada, deletéria, até a mais alta, ou energia sublimada. Ao receber energias de origem mais sublime, é natural que o indivíduo manifeste profunda sensação de bem-estar. A captação destas energias pode ser de duas origens: a fonte interna, ou tudo aquilo que brota de seu âmago, ou a fonte externa, através de um bom diálogo, de um ato qualquer que proporcione essa espécie de desencadear energético. O resultado físico do desaguadouro de energias mais sublimes proporciona em sua maioria o relaxamento muscular, a sensação de leveza e a revitalização de todo o equipo biológico. Porém, quando a energia é de baixa vibração, ao emergir do âmago do ser, provoca uma espécie de turbulência, trazendo sensações de desconforto, mal-estar, náuseas, dores, etc. O escoamento de energias degradadas causa verdadeira mutilação nos corpos energéticos do homem, o que inevitavelmente será retransmitido ao corpo físico. Enfim, seu desaguadouro provoca uma sensação de contração, é a reação do corpo ante a possibilidade de sentir dor. A contração muscular é uma forma de defesa do próprio complexo orgânico do ser. Este fato comumente acontece em situações externas, ou seja, situações por que o indivíduo passa todos os dias e que lhe são desagradáveis ou que lhe representam perigo. Com isso, através da memória corporal, toda vez que uma situação se repete ou está para se repetir, o corpo reage instintivamente na tentativa de se defender, evitando algo que possa atingir sua integridade. São movimentos quase que imperceptíveis, mas que com o passar do tempo hão de provocar sérios transtornos no momento em que o indivíduo precisa manifestar corporalmente aquilo que emerge de seu interior. Assim, o desaguadouro natural de energias se obstrui, criando as linhas de neurose, a perda do livre funcionamento dos sistemas orgânicos e suas consequências desastrosas. Um exemplo muito comum, que acontece todos os dias, é a atitude dos pais ante seus filhos, quando usam da surra para educar. Muitos pais, ao tomar tal atitude, dizem a seus filhos: se chorar vai continuar apanhando. Com esta frase, não é preciso fazer mais nada para criar um trauma em alguém. Ora, se todos sabemos que o choro é a exteriorização mais comum de tudo aquilo que nos perturba interiormente, e que através dele está ocorrendo o verdadeiro despejo emocional, mesmo no choro da criança que está sendo conscientizada através das palmadas dos pais. Neste caso, através dessa espécie de punição, o corpo cria em sua memória a sequência lógica dos seguintes clichês: se eu não manifestar o que sinto, não serei punido, pois a punição me causa dor. Tal qual a criança ouviu: se chorar, vai continuar apanhando. Com o passar do tempo, dos anos, é possível imaginar esta criatura manifestando suas emoções, desabafando algo que a perturba seriamente. Se quando pequena foi ensinada que a manifestação de seu desabafo emocional acarretaria algo muito mais doloroso, a dor física. Este é apenas um dos milhares de exemplos que temos todos os dias da repressão educacional que está contida em cada família deste planeta, e que urgentemente precisa ser reciclada. Linhas de rebeldia são corrigidas com muita persistência e verdadeira disciplina ante a conscientização de nossos atos. E violência, mesmo justificada, por mais inocente que possa parecer, provoca aquilo que conhecemos por enrijecimento muscular, ou ainda, o encoraçamento emocional. Um fator importante é o dolo em uma situação que provoque estes traumas. Nem sempre os pais possuem a consciência do que podem provocar em seus filhos ao tomarem tal atitude. Uma vez que o enrijecimento muscular ou encoraçamento emocional é fruto das defesas do indivíduo, acionadas por ele para evitar sofrimentos futuros,
e não deve ser encarado como um fator provocado por alguém em uma atitude impensada. Há que se levar em conta que todos temos uma condição própria de introjeção de informações externas, e com isso, alguns podem se encouraçar mais, outros nem tanto, uma vez que possuem menos receios com relação ao sofrimento, conseguindo se expor mais integralmente ao meio em que vivem. É apenas uma questão de aceitar ou recusar a compreensão e a ponderação ante um momento que se está vivenciando. Por mais que a violência deixe marcas, ainda é possível torná-la menos dolorosa no momento em que procuramos compreender o que levou o ser humano a praticá-la. Não há como culparmos alguém por um ato sem antes sondarmos o que o fez concretizá-lo, por mais desprezível que possa parecer. Ainda assim este ato foi provocado pelos conteúdos pendentes de seu praticante. Por isso a importância da conscientização de nossos atos. Para que os que vierem como nossos filhos não sejam adeptos destes mesmos hábitos pouco salutares. Pergunta: a violência doméstica atualmente é muito comum, principalmente com crianças, que, protegidas em seu lar dos marginais da rua, encontram em seus pais e babás pessoas vis e maquiavélicas. A quem seria atribuído a responsabilidade então, se os pais, responsáveis pela educação daqueles espíritos que reencarnaram como filhos seus, também são portadores de traumas educacionais que lhes foram transmitidos pelos seus antecessores, e assim sucessivamente? Isso nos parece ser um efeito dominó. Seria isto? Ramatiz: vosso raciocínio não está tão equivocado, mas é preciso levar em conta que justificar que somos infelizes ou desgraçados por causa deste ou daquele fato ocorrido nos parece de uma ardileza extrema. É muito mais fácil nos atirarmos do mundo dos desregramentos atribuindo a alguém a existência de nosso lado obscuro. Quem faz isso, esquece ou nem mesmo sabe que somos velhos viajantes do ciclo reencarnatório e que podemos ter trazido de uma vida anterior os atributos negativos que hoje afloram pedindo resolução. É o que acontece na grande maioria das vezes, com os rebeldes sem causa, que se queixam de que são sozinhos no mundo, que ninguém se preocupa com eles quando na verdade eles é que deveriam abrir os olhos e passar a fazer algo por si próprios sem pedir nada a ninguém, uma vez que cada qual, espiritualmente possui a obrigação de se aprimorar com ou sem auxílio de outrem. É muito mais fácil quando temos mais ferramentas para o aprimoramento, mas nem sempre as aproveitamos. É aí que vemos famílias aparentemente bem estruturadas cultural e monetariamente, mas cujos familiares queixam-se em demasia das coisas, filhos que cobram o tempo todo dos pais, e estes, por sua vez, se questionam se fizeram algo a Deus para merecerem tamanha infelicidade. Sem dúvida tal enredo é digno de um roteiro melodramático, porque é muito mais fácil olhar para o mundo externo, para as aparentes desgraças sem usar de nossa capacidade para reverter tais situações, mas para o mundo interno é quase sempre doloroso, porque vemos o quanto somos negligentes para conosco, sendo preferível mascararmos nossos rombos comportamentais ao invés de consertá-los com atitudes responsáveis. Não se deve atribuir a culpa aos pais, porque estes deram o melhor de si para garantir a subsistência da família, mesmo que este melhor não atingisse as raias do almejado por nós. Certamente eles deram o máximo de si próprios, e isso, por si só, já é meritório. As queixas como: meus pais não foram atenciosos comigo, ou não me deram carinho, não devem justificar um comportamento negativo, porque se não recebemos carinho, com certeza o sabemos dar. Não há nenhum ser no universo que não saiba o que seja instinto de afeto ou de proteção e sabemos que estes dois atributos só aparecem se o indivíduo sabe o que é amor fraterno. É claro que podemos não compreender integralmente o que isso significa, mas com certeza o sentimos, mesmo que seja um só fragmento dele. Até o pior assassino sabe o que é amar, porque mesmo tirando vidas a qualquer preço, ainda assim ama os seus e os protege. É uma prova de que não está de todo perdido.
Sejamos mais receptivos com as coisas que recebemos por herança de nossos pais, não nos importando com o valor, porque podemos encontrar em um simples conselho do pai mais ignorante, o brilho e a dignidade de um grande sábio. Se, por outro lado, nossos pais não nos serviram de exemplo ou não nos trouxeram coisas boas por serem problemáticos, viciosos, preconceituosos, então poderia dizer que eles nos deram a verdadeira chave da libertação, porque nos escancararam aquilo que deve ser evitado por nós. É apenas uma questão de nos tornarmos mais receptivos. Afinal, voltamos a enfatizar que a sabedoria não está na quantidade de conhecimentos, mas sim na capacidade de utilizá-los, independentemente do que se sabe. Pois encontramos pessoas desprovidas de lauréis do intelecto,